Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. E aí, galera, tudo bom? Hoje o episódio aqui do nosso podcast vai ser uma entrevista com a professora Leonara. Para quem não sabe, ela é professora da USP e também intensivista do Sírio-Libanês, então é uma honra ter ela aqui. Gostaria de agradecer a presença da senhora e para quem não sabe, ela está fazendo uma pesquisa, uma novidade aí, que tem tido bons resultados, ainda uma série de casos, mas a gente vai, talvez comece um ensaio clínico para poder ver se dissemina essa ideia. E ela fez um estudo que a gente vai discutir hoje sobre heparina nos pacientes com COVID, ou enoxaparina, uma anticoagulação. Também estou aqui com o Fernando Stocco, ele é R1 da Clínica Médica aqui no HC, fui preceptor dele, foi um dos melhores internos, ótimo interno, bastante dedicado, então a gente convidou ele e ele convidou a professora, porque eles têm já uma amizade aí. Então vamos lá. Professora, da onde que veio essa ideia de anticoagulação como um tratamento para o COVID? Bom, primeiro, muito obrigada por vocês me chamarem. A honra é minha, não é de vocês, não. É uma honra estar aqui e uma felicidade. Eu e o Fernando, a gente é companheiro da tutoria já faz tempo. Sim. É o seguinte, como é que começou? Começou um dos primeiros pacientes que eu vi com COVID grave, foi uma senhora que eu a vi pela manhã em catéter de O2 e ela rapidamente piorou e necessitou de intubação por insuficiência respiratória. E quando ela foi intubada, era fácil de ver que o pulmão era facilmente insuflado, assim, de uma complacência boa, mas ela já estava precisando de 80% de entrada de oxigênio para poder manter a saturação. Isso aconteceu em 12 horas. E quando eu cheguei para examiná-la, e eu vi esse pulmão com uma complacência boa e sem conseguir trocar oxigênio, eu imaginei alguma coisa vascular. E nessa hora, ela apresentou uma cianose do hálux direito na minha frente, assim. E aí eu me lembrei de alguns quadros que eu vi quando eu era jovem, quando eu trabalhava lá na REC do INCOR. Naquele tempo tinha o oxigenador de bolhas, que era um tipo de oxigenador para fazer cirurgia cardíaca. E o oxigenador de bolhas, ele borbulhava oxigênio, ar, dentro do sangue dos pacientes. Então fazia muita ativação de plaqueta. E os pacientes faziam um quadro de coagulação intravascular e tinham esses fenômenos de hipoxemia grave com boa complacência logo após a cirurgia e fenômenos trombóticos periféricos. Aquilo me lembrou, eu falei, meu Deus, isso é uma CIVD, parece uma coagulação intravascular disseminada. E aí, o pessoal da pulmonologia lá do HC tinha acabado de liberar um laudo das primeiras autópsias que eles tinham visto como dano alveolar difuso e do COVID, dos pacientes com COVID. Eu fui conversar com eles e falei, gente, vamos olhar os vasos, porque eu acho que tem trombose aí, parece uma CIVD, acho que tem trombose nos vasos pulmonares. E aí eles me ajudaram muito, a gente foi vendo juntos e com a expertise deles eu pude constatar que tinha trombos não só nos lugares onde tinha dano alveolar difuso, como eles escreviam, mas também em áreas preservadas do pulmão. E era um negócio meio disseminado de trombo na microcirculação pulmonar. E isso a gente acabou publicando como uma letra para o Journal of Thrombosis and Hemostasis, e foi o primeiro ponto. A partir daí, naquele dia, essa senhora, eu já iniciei a heparinização como eu fazia lá na recuperação pós-anestésica do INCOR, que é uma heparinização não plena, mas é uma heparinização endovenosa contínua para manter um TTPA em torno de 1,5 a 2. E com isso você freia o processo de hipercoagulação do paciente e você começa meio que um cabo de guerra ali. O paciente ele quer hipercoagular, você não deixa, e isso vai sendo ajustado. E a gente até hoje não tem um marcador maravilhoso que seja linear para a gente, mas o que a gente pode se balizar é pela melhora gasimétrica e pela melhora da trombose periférica, se tiver, e pelo dímero D, que parece ser um marcador de gravidade nesse monte de artigos que depois veio, né? Isso foi no dia 22, 23
de março, mais ou menos, que eu vi essa senhora. Antes daquele artigo de Wuhan, que depois trouxe que o dímero D era uma coisa importante para se olhar, tal. E depois dessa senhora, assim, a gente começou a heparinização de manhã, à noitinha eu voltei para vê-la, ela já estava com 40% de entrada de oxigênio. E o dedo já estava começando a ficar rosinha. E no dia seguinte ela estava rosinha já, bonitinha, saiu da droga vasoativa, começou a melhorar e foi melhorando. A partir dela, e dos achados das autópsias que o pessoal me mostrou, e que a gente achou os trombos, aí a gente começou a anticoagular. O pessoal precocemente, eu falei, então é isso que leva o paciente, e isso acontece em 15% dos pacientes, porque 80%, 85% tem um quadro leve, que não vai fazer essa hipercoagulação, mas 15%, que são os que têm hipoxemia, eles começam a hipercoagular e fazer os trombos. Se você mantém isso acontecendo sem frear, uma parte consegue até sair disso, porque é pouquinho, e a parte que é mais grave vai trombosando inicialmente o território alveolar, ali pertinho do alvéolo, e depois isso pode ir para outros órgãos. E você tem, no final, trombose, necrose, disfunção de surfactante, infecção secundária, e isso pode evoluir para um quadro de dano alveolar difuso, síndrome de desconforto respiratório tardiamente, com certeza. Então, por isso que eles falam que tem esse pulmão que é melhor, tem complacência normal e o que não tem. Na verdade, é uma doença espectral que começa de um jeito que às vezes fica leve na maioria dos doentes, um pouquinho mais grave em alguns, e depois extremamente grave que evolui com dano alveolar difuso como dano final, vamos dizer assim. Mas é um espectro da mesma doença, não são várias doenças, assim. Isso é o jeito que até agora, com o que eu pude ver, eu estou entendendo. Legal, muito, muito legal, professora. E, assim, aí vocês começaram a bolar esse protocolo, né, que vocês estão fazendo aí no CIRI. O que a gente tem assim, de evidência nova, assim, artigos novos que foram corroborando aí para você na sua visão o que você tinha visto inicialmente? Só queria falar mais uma coisa desse negócio da fisiopatologia que eu lembrei, que quando eu consegui ver as lâminas lá com o pessoal da patologia, o que a gente via era o dano epitelial, o efeito citopático do vírus no epitélio respiratório. Daí você vai ver, o epitélio meio que descama todo para a luz, no bronquíolo e na parede alveolar. E a membrana basal fica desnuda. Então, você expõe uma grande quantidade de fator tecidual, né, que é aquele que ativa a circulação periférica, na membrana alvéolo capilar. Então, o capilar que está pertinho ali, ele já sente essa inflamação e começa a lesar o endotélio no glicocálix ali, que é basicamente composto por heparansulfato, e isso alguns hematologistas na International Society of Thrombosis já estão falando sobre isso, sobre talvez o heparansulfato ser um bom marcador. E é por isso que pacientes que tomam anticoagulante oral não estão protegidos. É só heparina ou o Clexane, derivados da heparina, que conseguem modular a regeneração do heparansulfato. Isso daí vai ser provado ainda, mas tem alguns estudos já dos hematologistas mostrando que isso pode ser um caminho. Agora, desde então, e uma coisa importante, essa doença não é só para ser tratada pelo clínico ou pelo pneumologista, provavelmente a gente vai precisar de um hematologista junto, porque ela é uma doença trombótica. Então, essas nuances de quantidade anticoagulante, da modulação, isso daí precisa de um hemato junto. Então, vai ser um negócio multidisciplinar, assim, mais para frente. E desde então, aí veio esse trabalho de Wuhan, que foi um trabalho retrospectivo, que via os doentes que ficaram 28 semanas em média na UTI, e quem morreu mais não tomou heparina, e entre os que não tomaram heparina eram os pacientes que tinham um índice de uma coisa que chama SIC, que é coagulopatia induzida pela sepse, que eles chamavam, que na verdade é a tal da CIVD numa fase mais inicial. E esses pacientes, quando tomavam heparina, morriam menos depois de 28 semanas, mas no final não teve uma diferença de mortalidade no final da história, porque a dose de heparina não era uma dose dada de início, e a gente acredita que quanto mais precoce, mais chance de você reverter o processo. E aí a gente começou a ter outros estudos. Agora, então, veio um estudo de tromboses
em jovens, as AVCIs, né, tromboses, e até tem um relato de um médico que foi fazer uma trombólise, um AVC num paciente jovem de 40 anos, e ele pescou o trombo, e o trombo era um molde da circulação cerebral, da cerebral média do paciente. Quer dizer, o estado de hipercoagulabilidade desses pacientes é absurdo. Por isso que eles não sangram quando a gente dá heparina. Todos eles, a maioria deles tem um fibrinogênio alto, plaquetas altas, eles estão numa fase da coagulopatia, que o Dr. Elbio, que me ajuda, o Dr. Elbio Antônio D'Amico, que é hematologista, ele fala, é uma fase não aberta, não overt, que eles chamam, que é a fase inicial, hipertrombótica. E esses pacientes não sangram. Se a gente deixar essa fase progredir, ela vai consumindo fatores de coagulação e pode chegar a baixar o fibrinogênio. E aí, nesse trabalho de Wuhan, o Tang, ele mostra isso, que os pacientes, no finalzinho, eles têm o fibrinogênio baixo, eles começam a fazer plaquetopenia, que eles já consumiram tudo que eles tinham, e aí nessa fase, se você deixar para anticoagular na fase tardia, aí com certeza você vai ter sangramento, vai ter complicação. Tem que ser no comecinho e modulada a dose da heparina. Fora isso, tem alguns estudos com acroisquemia, né, várias fotografias de um colega lá da China, né, que mostrou vários pacientes com extremidades de dedos, um paciente perdeu a perna lá em Nova York, assim, TEP, maior incidência de tromboembolismo pulmonar, de TVT, quer dizer, efeitos trombóticos, esses estudos estão se repetindo nas últimas 2 semanas, né? Eu achei bem interessante aquele estudo que você até comentou comigo, do Tomasso, né, que falou do potencial de recrutamento pulmonar, que falava contra, o estudo fisiológico, né, que fala um pouco contra a shunt, mais aumento do espaço morto, possivelmente por um distúrbio VQ da parte de perfusão. De perfusão, e isso é muito individual nos pacientes, você tem que ver um a um, porque depende muito da fase que ele está. Se ele está nessa fase inicial, como estava essa minha paciente, que é a fase predominantemente vascular, ainda sem grande inflamação alveolar, só descamação, ele vai ter um espaço morto imenso. E se ele já está na fase de dano alveolar difuso, se ele progrediu, fez infecção secundária, disfunção surfacial, ele já vai ter um shunt e assim vai. Aí você vai vendo, mas no começo, a maioria tem espaço morto mesmo. Esse estudo é bem bonito mesmo. Sim. Professora, e como é que foi o estudo da senhora? Como é que... Bom, aí a gente está na guerra, né? E tratando dos pacientes e vendo essas coisas e desesperado para fazer o mundo saber disso, porque a gente começou a tratar os pacientes melhorando e querendo que isso fosse para o SUS, querendo ajudar aí as coisas, mas assim, brasileiro para publicar é difícil, né? Então a gente começou a fazer um estudo de série de casos, a gente falou, vamos pegar a série de casos, a gente não teve acesso aos controles no começo, porque eram pacientes privados, então teve toda uma série burocrática para ter acesso a esses controles, que agora a gente tem, então a gente planeja agora publicar a série com os controles. Então, de início, a gente pegou os casos que a gente tratou e publicamos como uma série de casos. No nosso caso, a gente tratou de 27 pacientes nesse primeiro momento, agora já são 60, que foram, um deles mudou de hospital, os 26 a gente ficou, desses 26 que a gente tratou, todos tiveram alta, nós temos 3 na UTI só, que foram pacientes que entraram tardiamente no protocolo, 2 deles, e já estavam doentes há mais de 1 semana, sem serem tratados, ainda estão lá por questões, infecção secundária, essas coisas que prendem o paciente na UTI, e o terceiro que ainda está na UTI desses 26 pacientes é um médico que entubou um paciente num hospital com poucos recursos, sem a máscara N95. Então, a gente acredita, ele teve um quadro gravíssimo, a gente acredita que talvez, ainda não tem comprovação científica disso, mas talvez tenha sido uma carga viral imensa que ele inalou ali. E, então, são os 3 que estão lá. Os outros estão em casa também. A gente conseguiu melhorar a vida deles lá. E a média de internação da gente foi 10 dias, enquanto o resto do povo está fazendo 28 dias, às vezes mais, né? 4, 5 semanas em hospital. Internação agora, na UTI ou no geral? No geral. Na enfermaria, se a gente for dividir, a média foi de 6 a 7 dias e, no geral, 10 dias. E tem esses outliers que ainda estão lá, né? Então, 10, se você fizer tudo com a turma que está lá, vai dar 15 dias de média de internação. Então, a gente achou que era muito bom e que a gente tinha que falar para as pessoas pensarem sobre isso. A gente mandou
A gente fez um pré-print, porque já deixamos disponível para a comunidade científica para todo mundo ver. Mandamos para o British Medical Journal, ele falou que não era um artigo para eles, porque não tinha o grupo controle, mandou para o Tórax. O Tórax achou que era bom, mas que não estava podendo publicar, aquela coisa do brasileiro difícil de publicar, né? Aí mandamos para o Journal of Thrombosis, que nos respondeu hoje que não está na prioridade de publicação. Então, a gente continua no pré-print e a gente vai tentar o PLOS ONE. A gente mandou hoje para o PLOS ONE. Isso daqui é a série de casos, retrospectiva. Agora, a gente está com acesso aos casos de todo o hospital que foram tratados nesse tempo. A gente vai ter os colegas que trataram com heparinos que não trataram os pacientes, então a gente vai ter todo o banco de dados e aí a gente vai publicar o que o povo tem reclamado, que é um estudo sem grupo controle, mas que foi o que a gente conseguiu fazer no começo da guerra ali, para poder ajudar, para poder mostrar. E temos um prospectivo que está para ser aprovado no Sírio e um prospectivo que está para ser aprovado no HC, mas aí esse depende de mais coisas. E a gente teve a felicidade de ter uma colega brasileira lá na Holanda, que é braço direito de uma das melhores pesquisadoras em coagulação, e ela mostrou aquela aula primeira do YouTube para essa colega lá da Holanda, e ela está nos ajudando demais, a professora Saskia Middeldorp. Ela está mandando os protocolos do pessoal do Canadá para a gente participar, tudo. Então, se tudo der certo, a gente vai conseguir fazer o bendito do prospectivo randomizado para poder ajudar. Eu tenho um pouco de desespero com isso, porque como eu vejo que as pessoas melhoram muito com a anticoagulação, negar para alguns, para mim é difícil. Eu até falei isso para ela, mas não tem jeito, a comunidade científica não vai acreditar se a gente não tiver esse negócio. Então, vai ter que fazer, nem se for para fazer um crossover, alguma coisa diferente que o cara possa mudar de braço para poder provar. Então, a gente está trabalhando nisso. É que é uma guerra, né? Você está tratando do doente, você tem que escrever, você tem que atender o WhatsApp dos pacientes. Então, é aquela loucura, mas a gente vai agora você te ajuda. E agora, com a série de casos, pelo menos você tem um respaldo que talvez funcione, provavelmente funcione, e que vão permitir fazer um ensaio clínico randomizado, né? E agora os colegas lá do Bronx, lá de Nova York, eles pegaram o nosso protocolo, deve ter algum brasileiro lá também, que pegou exatamente o que está escrito na aula e colocou no protocolo de Nova York lá. Eles já publicaram como institucional deles. São as mesmas doses, até onde eu errei, a vírgula está errada ali. Acho que está pior que colocou. Não cita a gente, né? Mas a gente vai tentar pedir lá para eles citarem, mas isso é bom, porque quando é alguém só do Brasil falando, não tem peso para os colegas. Mas se vem alguém do exterior falando, aí eles começam a achar que talvez seja sério. E os italianos dizendo que eles que fizeram as autópsias também. Agora começa essa história e aí eu acho que o mundo vai chegar a essa conclusão mais tempo. É que o desespero é grande de que as pessoas prestem atenção nisso. Isso Sim. Não é para todo mundo, isso não é para todo mundo. São os pacientes que evoluem de forma grave com hipoxemia. Esse é o fator inicial da história, da hipoxemia. E como que são as doses aí que vocês estão usando? Por que você pensou nessas doses? Comenta aí um pouquinho com a gente. Então, como essa situação que eu falei para vocês não é uma situação que necessite no comecinho de uma heparinização plena, por aquele passado desses pacientes que eu tratei, né? E conversando com os colegas hematologistas, então a gente acha, isso é ruim, porque a gente está estudando isso para saber a dose ideal. Mas o que a gente faz é o seguinte: começa com 1 miligrama por quilo dia, dividido em 2 doses, que é o dobro da dose profilática. Daí, você vai colhendo o dímero D e vai observando o paciente. Se ele tem uma piora, o dímero D não é linear, às vezes ele tem um delay, ele tem um atraso de umas 24 horas, 48 horas para subir, então não dá muito para esperar ele subir muito. Mas se com aquela dose o paciente continua deteriorando sua parte gasimétrica, a gente aumenta para 1,5 miligrama quilo dia do subcutâneo. Se o paciente choca, ou se ele é entubado, a gente passa para heparina endovenosa contínua, porque e também se ele é extremamente obeso e vai para o tubo,
porque o Clexane, ele demora para entrar, para se distribuir se a perfusão está ruim. Então, acaba entrando, é melhor a gente está observando que é melhor você passar para heparina endovenosa contínua nesses casos de instabilidade hemodinâmica e tubo, e manter um TTPA em torno de 1,5 a 2. Se o paciente faz algum evento trombótico ou um dímero D acima de 3.000, a gente passa o TTPA para 2 a 2,5. E aí passa uma heparinização plena de verdade. E aí fica de olho. Então, isso vai escalonando. É uma coisa que vai escalonando. Assim, e depende da gravidade do doente e desses parâmetros de coagulação. Fibrinogênio é um parâmetro bom, porque enquanto ele estiver alto, e em geral ele está bem alto, você está tranquilo para anticoagular. Se ele começa a baixar, é a fase da CIVD aberta. Então, nessa fase de queda do fibrinogênio, a chance de sangramento é grande. Então, você tem que ficar mais esperto. As plaquetas também. Então, é plaqueta, dímero e fibrinogênio. E aí a gente vai se guiando por isso. Se o paciente melhora inicialmente com essa técnica, e daí de repente ele começa a piora a imagem radiológica, e ele sobe PCR de uma hora para outra, o dímero não sobe mais, a PCR sobe, e às vezes o DHL também sobe, pode ser uma de duas coisas acontecendo. Isso já acontece depois, que o cara já melhorou inicialmente e ele começa a piorar de novo. Pode ser o que foi observado em algumas autópsias também lá pelo pessoal do HC, fibrogênese, e aí ele faz um quadro de resposta fibrogênica alveolar e bronquiolar, e nesse caso a gente dá 0,5 miligrama por quilo de solumedrol, de metilprednisolona, para frear isso, pouquinho, não aquele montão que o pessoal dá, e infecção secundária bacteriana, porque você vai ter desvitalização do tecido e eles têm muita infecção secundária nessa fase mais tardia. Então, aí você tem que escalonar antibiótico de acordo com cada serviço. Mas isso a gente está aprendendo também no dia a dia. É o que a gente tem observado. Professora, não sei se é um tema difícil, né? Tromboelastograma. Eu vi no estudo que vocês fizeram de alguns. O que vocês têm notado? É que é bem complexo, coisa de especialista, né? Mas não sei se... O Dr. Elbio me ensinou algumas coisas. E o tromboelastograma lá no nosso hospital, ele custa, cara, acho que é R$2.500 por paciente. Então, a gente não pediu para todo mundo, porque era mais uma coisa de curiosidade científica, assim. Mas o interessante foi ver, e esses pacientes que a gente pediu foram pacientes que estavam sob heparinização plena, endovenosa, e ventilação mecânica, com heparina mesmo endovenosa, e mesmo com heparina plena, eles estavam hipercoaguláveis no tromboelastograma, quer dizer, para mostrar o estado de hipercoagulação desses pacientes. E tem um estudo italiano que mostra a mesma coisa, que mesmo heparinizando, eles continuam hipercoaguláveis. Então, é um vírus que, por algum motivo, eu acho que é por essa exposição maciça do fator tecidual, ele faz o paciente ficar hipercoagulável demais. A gente não tem ainda a fisiopatologia direitinho, mas nesse período não tem risco de anticoagular porque eles não vão sangrar. Os caras que vão sangrar são os que têm contraindicação grave, sei lá, tem alguma lesão do sistema nervoso ou uma cirurgia recente, alguma contraindicação para anticoagulação, esses caras podem. Mas em geral, se você pega o paciente nessa fase, quando o dímero está muito alto, plaqueta alta, eles não vão sangrar, você vai conseguir modular a hipercoagulabilidade deles. É absurda. É isso que eu ia perguntar, assim, de contraindicações, acaba usando as contraindicações normais que a gente já pensa em todo paciente que a gente pensa em anticoagular ou não, né? Ou tem alguma especificidade aí que vocês estão... Não, é isso mesmo. Você vai se guiando, assim. A gente estava colhendo a cada 48 horas isso. Fibrinogênio, plaquetas e o dímero, para meio que se guiar em que parte a gente está da história. E aí a gente fica seguro. Então. E fora do Brasil, professor, sabe se está acontecendo outro ensaio clínico sobre isso? Agora explodiu em todo lugar. Tem esses colegas do Canadá que foram muito gentis. Tem 2 grupos lá. O que está sendo super gentil com a gente, que a gente talvez trabalhe junto, se Deus quiser, se tudo der certo aí dos acordos políticos aí, o Peter Juni, que é do Canadá, eles estão fazendo um randomizado profilática versus plena de Clexane, um paciente que chega no pronto-socorro, que aí interessa para você, que é mais ou menos o que o pessoal do Heraldo vai fazer lá no HC, se der tudo certo, né? E aí
Tem o pessoal da Holanda, dessa professora Middeldorp, que também está fazendo na UTI. Eu assisti uma aula ontem no webinar da International Society of Thrombosis com a chefe de UTI lá do pessoal da Universidade de Amsterdã, e ela já está fazendo isso, ela tem exatamente a mesma visão, é muito interessante. Esses pacientes na UTI, ela fala uma coisa que eu também falei para eles desde o começo. Por causa dessa lesão do glicocálix, e o glicocálix do endotélio, como ele é glicosaminoglicano, ele é altamente hidrofílico. Ele precisa de água para manter a patência do vaso. Então, esses pacientes, diferentes dos pacientes com síndrome de desconforto respiratório, eles não podem ser mantidos em balanço negativo. Eles têm que ser mantidos um pouquinho positivos para manter o turgor do glicocálix e manter a patência vascular, mesmo que fica que nem fosse o asfalto da Disney, que aí enche de buraco, assim. Então você fica ali, por isso que os trombos se formam ali no meio, né? E aí você não pode deixar balanço negativo nesses pacientes, tem que deixar eles um pouquinho positivos, mais 500, mais 300, ela fala isso também. E ela fala da heparina endovenosa, então o pessoal da Holanda está fazendo, o pessoal da Itália começou, e o pessoal de Nova York começou também, porque eles estavam tendo, assim, o último estudo de Nova York foi absurdo, teve uma mortalidade de 80%, depois eles consertaram, ficou uma coisa, assim, impressionante nas UTIs, né? É lógico que tudo isso que eu estou falando depende muito do serviço multidisciplinar da UTI, dos colegas que estão vendo, de todo mundo junto lá, dos intensivistas, da enfermagem, de todo mundo unido ali, para dar o melhor tratamento de suporte para o paciente, né? Não adianta você anticoagular e ir para casa. Não, tem toda uma série de coisas que você tem que ficar olhando. Quer dizer, então, esses resultados que a gente teve, provavelmente não, com certeza tem a ver com a excelência da UTI. Lá está todo mundo de olho, todo mundo, os colegas de pronto falaram, nossa, a gente te ajuda. Quer dizer, é uma coisa multidisciplinar, não sou eu, é todo mundo junto. Legal, professora. E tem alguma probabilidade de fazer já que a gente vai fazer um ensaio clínico, né? Se Deus quiser, mas fazer um multicêntrico internacional? Sim, é isso que a gente está querendo fazer com a Holanda, o Canadá e aqui em São Paulo. É para isso que a gente está trabalhando aí, para ver qual vai ser o melhor jeito. E, se Deus quiser, vai dar sim para fazer esse movimento. Acho que sim. É uma doença que tem muita coisa que parece que a gente não entende direito e muita coisa precisa ser estudada, né? E a gente aprende uma coisa nova todo dia. Todo Sim. dia. Agora tem as crianças, você viu que estão vendo síndrome de Kawasaki nas crianças, umas coisas diferentes, aí é uma doença totalmente nova, a gente aprende dia a dia. Sim. E uma coisa que eu queria perguntar, que a gente acabou perguntando, é de evento adverso relacionado à anticoagulação. Vocês têm visto alguma coisa ou é mais nesses pacientes em fase tardia mesmo? A gente teve uma paciente que tinha um passado de cirurgia bariátrica que sangrou e a gente teve que interromper a anticoagulação. Ela não conseguiu progredir no protocolo e a gente parou de anticoagular. Ela voltou, mas ela está naquela fase que não vai nem volta. Ela tem livedo, ela tem déficit de perfusão periférica, ela ficou numa situação que a gente não pode anticoagular porque ela sangra, mas também ela não melhora. Tá difícil de manejá-la. Essa foi a única, isso em 60 pacientes, mais ou menos, até agora, na UTI graves, né? Muito interessante, professora. Uma última pergunta, como a senhora é uma médica experiente, já trabalha em UTI há alguns anos. Velha, né? Velha. 30 anos de UTI das costas. O que a gente tem notado? Que tem muita gente nova, né, sendo recrutada para trabalhar no pronto-socorro, para trabalhar no UTI. Qual que é a dica que a senhora dá para essas pessoas nessa condição de pandemia? Que tem muita gente assustado, médico que é dermatologista, oftalmo, no HC os oftalmos estão rodando na sala de emergência. Então, qual que é a dica que a senhora dá para essas pessoas? A primeira dica é aquela do avião, né? Máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Põe primeiro em você e depois nos outros. Então, primeiro, se protejam muito, assim, porque a gente tem que estar bem para poder tratar de todo mundo. Então, primeira coisa não adianta sair correndo para entubar um cara sem máscara. Não, espera, calma.
põe a sua máscara, veja se você está em condições. Eu sei que é muito difícil, às vezes a gente fica desesperado, mas primeiro ponha todo o equipamento de segurança e depois você vai agir, vai dar tudo certo. E a gente, graças a Deus, nunca está sozinho, né? Nessas situações, você sempre tem um colega, então se apoia nele, vai, pergunta se tiver dúvida, é muito bacana, porque todo mundo está com muito boa vontade para ajudar e a gente está aprendendo junto. Então, primeiro se protejam, primeiro de tudo. E a gente realmente vai aprendendo, fica de olho nessa história dos fenômenos trombóticos periféricos, que são uma boa dica, dessa história do paciente com boa saturação, sem dispneia, mas com hipoxemia grave, né? Por que ele não tem dispneia? Você bota o oxímetro e está com 86 de saturação, né? Porque o pulmão dele é molinho, aquele receptor J de complacência que dá a sensação de falta de ar, a gente não ativa. E só vai ativar numa situação assim que às vezes ele fica confuso antes de ficar dispneico, por causa da hipóxia. Então, fica de olho nisso, tem essas histórias. Nessa hora é a hora de agir, começar a anticoagulação já com essa dose de dobrada, profilaxia dobrada que a gente fala e depois ir vendo, né? Eu acho que aí qualquer dúvida que o pessoal tiver, se quiser mandar e-mail, pode deixar meu e-mail disponível, não tem problema. Aí a gente vai vendo junto, vai aprendendo junto, aí não tem, acho que é dia a dia. Quer deixar o e-mail da senhora? Para quem quiser participar do estudo? Ou... pode deixar. Qual que é o e-mail? É emnegre@yahoo.com.br. Tá bom, eu vou colocar na descrição do podcast. E quando tiver o estudo direitinho já liberado, aí eu encaminho para vocês, para vocês divulgarem para todo mundo que quiser. Tá bom. Ótimo. A gente está aprendendo. Dia a dia a gente está aprendendo. Eu sei que essas observações são iniciais, que não são o ideal para a ciência, que a gente precisa de estudos randomizados, controlados, de grupos controles, mas isso foi o que a gente conseguiu fazer até agora no meio da guerra, com evidências agora no mundo inteiro. Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção para esses fenômenos trombóticos precoces aí na Covid. Com certeza, com certeza. Muito obrigado, viu, professora? Eu que agradeço. Obrigado, professora. A gente vai disponibilizar no YouTube, no Instagram. A gente tem quase 30 mil seguidores, então... Estou lascada com o meu e-mail. E no podcast nosso, tá bom? Tá ótimo, muito obrigado pela entrevista. E vocês dois se cuidem também, né? Vocês prometem, né? Sim, pode deixar. Cuidando. O Fernando já não... eu tô afastado aí até ter certeza do que tá acontecendo. Então se cuide, qualquer coisa me liga. Pode deixar. Qualquer coisa eu vou lá no PA. Obrigado, um beijo. Tchau, beijos. Obrigada mesmo. Valeu. Obrigado.